Quando nós falamos sobre grandezas físicas escalares e vetoriais, nós observamos que as grandezas físicas escalares necessitam da intensidade, apenas da intensidade para sua caracterização. E falávamos sobre as grandezas físicas vetoriais, como, por exemplo, a força, o deslocamento. Nas grandezas físicas vetoriais, você necessita de mais informações além da intensidade, além do módulo, do valor. Que informações são essas? A direção e o sentido. Nessa videoaula, especificamente, vamos falar sobre as componentes de um vetor. O que são as componentes de um vetor? Então, componentes, quando falamos em componentes, nós podemos pensar, por exemplo, num objeto, numa televisão. Televisão, você tem os componentes da televisão. São as partes que constituem, por exemplo, uma televisão. Quando nós falamos em componentes de um vetor, nós vamos utilizar o seguinte raciocínio. Então, imaginem que você tem um objeto que desloca-se, que tem um deslocamento representado por esse vetor verde. Então, temos aqui um deslocamento. Deslocamento é uma grandeza física vetorial. Então, nós vamos escrever D para representar o deslocamento. E vamos colocar uma flecha aqui em cima, representando, então, uma grandeza física vetorial. Lembrem que grandeza física vetorial tem módulo, direção e sentido. Então, vamos imaginar aqui um objeto que deslocou-se dessa forma. Então, ele teve um deslocamento. Ele saiu desse ponto, chegou até esse ponto, deslocando-se dessa forma. Esse objeto, ele deslocou-se na horizontal, ele deslocou-se na vertical, quer dizer, teve um deslocamento na horizontal e teve um deslocamento na vertical. Nessa situação, nós conseguimos perceber que esse objeto, que ocorreu então, no exemplo, um objeto sai desse ponto, movimenta-se em linha reta até esse ponto. Então, nós temos nessa situação, vamos representar um deslocamento, um vetor D. Esse objeto, ele deslocou-se na direção horizontal e na direção vertical. O que aconteceu é que esse objeto, nesse exemplo, ao mesmo tempo que ele foi para a direita, ele também foi para cima. Então, você consegue analisar, observar pela figura, aliás, que esse deslocamento, ele ocorreu em duas direções. Então, esse objeto saiu desse ponto, chegou até esse ponto. E deslocou-se, nessa situação, em linha reta, desse ponto inicial até esse. O que significa? Esse objeto ele foi para o lado direito, mas ele também foi para cima. Quanto ele se deslocou para o lado direito? Nós sabemos, de acordo com a figura, que cada lado do quadrado vale 100 metros. Então, esse objeto que nós vamos analisar é a decomposição de um vetor. O que significa decompor? A ideia de decomposição é analisar quanto vale esse vetor em determinados eixos, em determinadas direções. Nessa situação, nós percebemos que esse objeto, ao mesmo tempo que ele deslocou-se para um lado, para a direita, ele deslocou-se para cima. Então, ao mesmo tempo que ele desloca-se também na horizontal e também na vertical. A quantidade que ele se deslocou na horizontal é o que nós vamos chamar de componente, quer dizer, uma parte do vetor que representa quanto ele se deslocou em determinada direção. Então, a componente de um vetor, decompor o vetor, é você analisar quanto esse vetor vale, no caso,
do deslocamento, por exemplo. Quanto o objeto se deslocou numa direção, quanto ele se deslocou em outra direção. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos projetar esse vetor. Então, um vetor, nós vamos agora pensar num vetor, e nós vamos pensar nas suas componentes, nas suas partes. O que ocorre numa situação prática, por exemplo, aqui nós temos um deslocamento de A até B. Nós vamos analisar quanto ele se movimenta numa direção e quanto ele se movimenta em outra direção. Isso facilita, por exemplo, a nossa análise de algumas situações físicas. Por exemplo, quanto ele se deslocou para a direita, quanto ele se deslocou para cima. O que a gente vai fazer então é o seguinte, nós vamos, primeiramente, no início do vetor, nós vamos utilizar dois eixos. Um eixo X na horizontal e um eixo Y na vertical. Você poderia também ter um eixo Z, se você tivesse aqui um vetor em 3 dimensões. Então nós temos um eixo X, nós temos um eixo Y. Então a primeira coisa, quando a gente quer decompor um vetor, é desenhar, a partir desse ponto em que começa o vetor, nós vamos desenhar, por exemplo, dois eixos. Então nós vamos desenhar um eixo X e um eixo Y. Esse eixo X vai representar a direção horizontal e esse eixo Y a direção vertical, considerando essa nossa situação, esse nosso exemplo. Então, esse vetor, ele tem uma componente em X, uma parte em X. Esse objeto, ele se desloca uma quantidade em X. Se esse objeto ele se desloca nesse sentido, nós podemos perceber que ele se desloca para a direita. Então, teremos uma parte do vetor para a direita, uma componente do vetor, indicando, olha, ele se deslocou uma certa quantidade para a direita e ele se deslocou uma certa quantidade para cima. O que nós vamos fazer agora é projetar esse vetor. Então, nós temos aqui o vetor D e nós queremos saber as componentes desse vetor. Então, nós vamos projetar, a partir desse ponto, na extremidade do vetor, nós vamos projetar em X. Então, esse ponto vai ser projetado até esse ponto aqui, para a gente ver quanto ele vale em X. Então, você vai utilizar essa extremidade como referência. Então, esse vetor vai ser projetado em X. Então, você terá uma componente em X. E esse vetor também vai ser projetado em Y. Então, observem como fica agora essa situação. Então, nós temos aqui o vetor D e nós temos a projeção desse vetor no eixo X. Essa projeção do vetor no eixo X, nós vamos chamar de dx. Então, esse dx é a componente do vetor no eixo X. Então, nós vamos observar o seguinte, que essa extremidade do dx, ela teve origem por causa dessa projeção no eixo X. E temos, então, o vetor dy. Esse dy, a extremidade, é até esse ponto, porque o que nós fizemos foi projetar esse vetor até esse ponto. Então, esse vetor d, nós vamos decompor em duas componentes. Uma componente em x, que nós vamos chamar de dx, e uma componente em y, que nós vamos chamar de dy. dy por quê? Porque é a componente no eixo y. Então, esse vetor, nós vamos dividir ele em duas componentes, decompor, aliás, ele em duas componentes. Uma componente em x, que nós vamos chamar de dx, outra componente em y, que nós vamos chamar de dy. Quanto vale o dx e quanto vale o dy? Antes da gente fazer esse cálculo, observe o seguinte, observem que esse vetor, vou fazer uma revisão muito rápida, esse vetor aqui, o vetor D, nós fizemos a decomposição. Então, uma parte em x, dx, observem bem a extremidade do dx,
e a extremidade do dy, né? Isso é em virtude dessa projeção. Agora, esse dy eu posso desenhar aqui do outro lado. E esse dx eu posso representar aqui em cima também. Então, o que ocorre muitas vezes quando a gente representa essa decomposição, nós temos a decomposição dele em y, dy. Só que esse dy eu também posso representar, estou representando aqui a decomposição do vetor. Então, esse vetor aqui, nós vamos representar esse vetor dy, eu posso desenhar novamente ele nesse ponto. E o vetor dx, eu posso também novamente representar o vetor dx nesse ponto. O que a gente vai fazer agora é analisar a decomposição desse vetor. Percebam o seguinte, para a gente calcular o dx e o dy, basta a gente analisar a escala do gráfico, né? Então, nesse gráfico, nós sabemos que cada comprimento é igual a 100 metros. Quanto vale o dx, então? O dx nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui é o início do vetor, aqui é o final do vetor. Então, esse nosso dx, essa componente, ela tem módulo igual. A direção é horizontal, no sentido da esquerda para a direita ou para a direita. Mas o módulo desse dx é 100, 200, 300, 400. Então, esse vetor, essa componente dx tem módulo igual a 400 metros. Utilizamos aqui a notação vetorial, ela tem uma direção e tem um sentido, direção horizontal, sentido para a direita. O vetor dy, então o nosso vetor dy, nós podemos analisar aqui, o vetor dx, 100, 200, 300, 400. Como eu estou analisando apenas o módulo, eu tiro a flechinha aqui de cima, porque isso eu analiso apenas o módulo. E o vetor dy vale quanto? Vamos analisar agora a figura. 100, 200, 300, 400. Então, o vetor dy vale também 400 metros. O módulo do vetor dy é de 400 metros. Então, já sabemos, analisando a figura, nós conseguimos identificar as componentes de um vetor. Então, temos a componente em x, dx, temos a componente em y, dy. Então, a componente em x, dx vale 400 metros, a componente em y, dy também vale 400 metros. Agora, a pergunta é, e quanto vale esse vetor? Quanto vale esse vetor? Quando nós utilizamos grandezas físicas escalares, as grandezas físicas escalares têm características específicas. O que ocorre, então? Quando você vai decompor esse vetor d, esse vetor dx, essa componente vale 400 e essa 400. Isso não significa que o vetor d vale 800 metros. É muito importante prestar atenção nesse aspecto. Então, esse vetor d, nós vamos calcular quanto vale esse vetor d, o módulo desse vetor de deslocamento. Eu sei que a componente dele em x vale 400 e a componente dele em y também vale 400. Entretanto, para você calcular o valor desse vetor, o módulo desse vetor, você não vai somar algebricamente. Quando a gente fala somar algebricamente, vou dar um exemplo. 1 mais 1, estou somando algebricamente. 1 mais 1 é igual a 2. Isso é uma soma algébrica. Então, você não vai somar algebricamente, nessa situação, 400 mais 400. Esse vetor, ele não tem módulo de 800 metros. Mas como é que a gente faz, então, para calcular o módulo desse vetor? A gente analisa essa figura. Observem que eu tenho esse vetor, que é o vetor que originou as duas componentes. Na verdade, existe esse deslocamento e, dependendo da situação, nos interessa analisar o deslocamento em cada direção. Numa direção, por exemplo, x, numa direção y. Então, o que a gente faz? A gente
decompõem os vetores. Observe então que eu tenho um triângulo retângulo. Então, estou até passando com o mouse aqui, para vocês identificarem, eu tenho um triângulo retângulo. Esse lado maior é o D, que é o deslocamento, e eu tenho os dois catetos. Esses catetos, esses lados, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, esses dois catetos, eles formam um ângulo de 90 graus. Temos, então, aqui, de acordo com essa figura, um triângulo retângulo. E em um triângulo retângulo, nós vimos também na videoaula anterior, na parte 1, nós utilizamos o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa é o lado maior, e o lado maior é o D. Esse D foi quem, a partir do D, nós fizemos a decomposição. O cateto 1 ou o cateto 2, a ordem não importa. Então, você vai chamar esse cateto dx de cateto 1 e esse cateto dy de cateto 2. Vamos, para a gente calcular, então, quanto vale esse valor, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, de acordo com o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é o D, então D ao quadrado é igual a um cateto dx ao quadrado mais outro cateto dy ao quadrado. Então, D ao quadrado, é isso que nós queremos descobrir, é igual a dx 400 ao quadrado mais dy ao quadrado 400 ao quadrado. 400 ao quadrado é igual a 160.000 mais 160.000. 160.000 mais 160.000, isso é igual a 320.000. Então, D ao quadrado igual a 320.000. Para a gente obter o D, nós vamos escrever D é igual a raiz quadrada de 320.000. E raiz quadrada de 320.000 é igual a 565,7 metros. Então, esse vetor que a gente apresentou nessa situação, ele vale, em módulo, 565,7 metros. Agora, as componentes, uma componente vale 400 metros, que é o dx, e outra componente vale 400 metros, que é o dy. Para a gente calcular o módulo desse vetor, nós utilizamos o Teorema de Pitágoras.